A última sexta-feira foi um dia histórico com o Mercosul e a União Europeia chegando a um acordo sobre o livre comércio entre os blocos. Nós vamos fazer agora um panorama, vamos entender um pouco mais sobre alguns dos principais pontos deste acordo. Sobre este assunto, a gente recebe agora no estúdio do CNN Money a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Tatiana Prazeres. Seja bem-vinda, caríssima. Muito obrigado pela participação. Obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre o setor industrial. Ali há muitas preocupações. Quando falávamos há 25 anos sobre acordo entre Mercosul e União Europeia, havia muitas preocupações sobre a disputa de produtos fabricados aqui no Brasil com produtos vindos da Europa. Foi uma dessas grandes preocupações levada à mesa de negociação com a União Europeia, com os outros países do Mercosul. Você imagina talvez um setor industrial preparado para encarar essa concorrência com os produtos europeus e também para aproveitar oportunidades com esta abertura de mercado que vai se dar nos próximos 15 anos, claro, se o acordo sair de forma célere, rápida e agilizada? Bom, obrigada. De fato, é um acordo histórico, né? É um acordo estratégico importantíssimo para o Brasil, para o Mercosul e também para a União Europeia. E é um acordo que interessa muito ao setor produtivo brasileiro, à indústria brasileira. Nesses últimos 2 anos, 2023, 2024, nós renegociamos alguns aspectos do pacote que nós havíamos herdado em 2019. Essa é uma negociação que dura bastante tempo. Em 2019, houve um pré-acordo e durante 2023, 2024, nós buscamos exatamente ajustar aspectos que, na visão da indústria, mereceriam reparo. E nos alegrou muito a manifestação muito positiva do setor produtivo brasileiro, né? A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, se manifestou favoravelmente, mobilizou o setor privado. Nós temos manifestações a favor do acordo pela Federação de Indústrias de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, associações setoriais que respondem, por exemplo, pelo setor de confecções, de calçados, setor químico, setor plástico, alumínio, enfim, é uma ampla gama de setores que de fato se manifestam favoravelmente a esse acordo, porque é um acordo que gera oportunidades relevantes para o Brasil no mercado externo. E quando a gente pensa nas nossas importações, nas importações brasileiras, há salvaguardas, há cautelas, há um prazo longo, né, em que essa desgravação, ou seja, a redução tarifária vai ocorrer. De maneira que nós estamos satisfeitos com o resultado. O resultado vai ao encontro dos objetivos do governo federal de desenvolvimento industrial, né, da neoindustrialização, capitaneada aí pelo vice-presidente ministro Geraldo Alckmin. Quem participa dessa conversa juntamente de nós é Danilo Moliterno, diretamente num link aqui de fora da nossa redação, mas também participando deste debate bastante intenso sobre setor industrial, perspectivas, acordo Mercosul-União Europeia, Mercosul-União Europeia, que é histórico para o país. Danilo, seja bem-vindo. Boa tarde, secretária, Gabriel, todos que acompanham o CNN Money. E é isso, queria fazer uma pergunta para a secretária exatamente sobre perspectivas. Isso porque a gente vive nesse momento, um momento em que ainda a gente especula sobre os ganhos que a gente pode ter com esse acordo. Eu queria falar sobre o ganho político. A gente sabe que até este momento os acordos do Mercosul fora da região ficavam ali restritos basicamente a 4, Israel, Palestina, Singapura e Egito. Queria saber o tamanho do impulso político que esse acordo fechado com a União Europeia pode dar ao Brasil nas suas próximas negociações. A gente sabe que há negociações em aberto, por exemplo, com o EFTA, também com os Emirados Árabes. Queria saber se com o impulso político dessa negociação e com o selo de vendedor para a Europa, o Brasil pode fazer sair, ainda no governo Lula, esses 2 novos acordos. Bom, é um acordo importantíssimo do seu ponto de vista econômico, mas é também um acordo muito relevante do seu ponto de vista político. Em primeiro lugar, ele mostra que é possível que o Mercosul se coloque de acordo para a negociação de acordos comerciais relevantes, né? E esse acordo é de fato muito relevante. A União Europeia responde por cerca de 16% da nossa corrente de comércio. É o maior acordo da história do Mercosul, é o maior acordo no mundo entre 2 blocos comerciais. De fato, é algo que economicamente é muito importante e politicamente mostra que sim, o Mercosul é capaz de negociar acordos desse tipo.
é importante politicamente também, porque, afinal de contas, nós vivemos um contexto internacional turbulento, né? Um contexto internacional de tensões geopolíticas, fragmentação do comércio, multiplicação de barreiras protecionistas, enfim, é um cenário externo desafiador e a união de esforços entre o Mercosul e a União Europeia é algo que tem muito valor nesse contexto, né? No contexto geopolítico de maneira geral, esse acordo é uma vitória para a União Europeia, mas é também uma vitória para o Brasil, uma vitória para o Mercosul, de maneira que, politicamente, a conclusão desse acordo, eu costumo dizer, libera energia negociadora para que o Mercosul avance nas outras frentes que estão sobre a mesa. E eu me refiro a essas duas que você mencionou, Danilo. EFTA, né, que é um bloco que conta com Suíça, Noruega, entre outros, é uma negociação que está bem avançada. E uma negociação que nós começamos recentemente, mas que se mostra promissora, é também a negociação com os Emirados Árabes, né? Então, eu diria que a conclusão da negociação com a União Europeia, em primeiro lugar, mostra que nós podemos negociar. Em segundo lugar, faz com que outros mercados passem a ter mais interesse no Mercosul, porque, afinal de contas, se os europeus terão vantagens, chegarão primeiro, por assim dizer, no mercado do Mercosul, faz sentido que os outros países também busquem se posicionar para conseguir condições equivalentes de acesso ao nosso mercado. Perfeito. Danilo, vou até abrir espaço, se quiser fazer mais uma pergunta em complemento a esse primeiro tema que o senhor levantou, fica à vontade, por favor. Perfeito, Gabriel. Queria falar agora um pouquinho, falando sobre perspectivas, sobre os termos do acordo. Quando a gente teve as primeiras notícias sobre como que tinham sido endereçadas as questões, por meio especificamente daquela nota que o Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, expediu, ficou muito claro para a gente que teve muitas vitórias do Mercosul neste acordo. As salvaguardas para o setor automobilístico, também ali questões envolvendo o setor de minérios, também aquele mecanismo de reequilíbrio que protege o Mercosul da lei antidesmatamento, mas a gente sabe também que o principal entrave que fez essa negociação voltar a acontecer lá em 2023 foram as demandas da União Europeia por meio daquele protocolo adicional, daquela side letter que pedia mais compromissos ambientais. O que ficou não tão claro para alguns colegas, para mim também, é o que o Mercosul e o Brasil abriu mão nessa negociação, qual foi a barganha para permitir que as vontades, os desejos da União Europeia tivessem também abrigados nesses termos, Tatiana? Danilo, o governo brasileiro não tem problemas em assumir compromissos na área ambiental, né? Isso facilitou a negociação, ou seja, desde que fossem razoáveis, fossem equilibrados, criassem obrigações para os dois lados, assumir compromissos ambientais não era um problema para nós, não era um problema para o lado brasileiro. Ao mesmo tempo, quando os europeus colocaram esse tema sobre a mesa, vocês vão lembrar, se falou de uma side letter, do instrumento adicional. Bom, eu acho que foram 36 versões, se eu não me engano, até nós chegarmos a algo que nós entendíamos como equilibrado, como algo razoável. Mas veja, essa era a demanda europeia. Ainda assim, no âmbito das demandas europeias, o Mercosul conseguiu defender, viabilizar, promover alguns de seus interesses. Por exemplo, evitar que medidas ambientais não se tornassem meras desculpas protecionistas, né? Esse risco sempre existe, mas por meio da negociação nós conseguimos definir alguns parâmetros objetivos, respeito às regras internacionais, a exigência de que as medidas sejam baseadas em ciência, que não sejam mais rigorosas que o necessário para o atingimento dos objetivos a que elas se propõem, etc. Ou seja, a parte ambiental ficou bem equilibrada, é um resultado que interessa à União Europeia, mas também convém, né, ao Mercosul. É um compromisso com o multilateralismo, há referências ao Acordo de Paris, o compromisso de seguir vinculados ao Acordo de Paris, que é algo que faz todo sentido para o Brasil. Mas, à medida em que os europeus tinham esse tema, isso nos abriu a oportunidade de trazer temas de interesse do Brasil. E aí os temas de interesse do Brasil estiveram basicamente voltados à dimensão da política industrial, né? Preservar espaço para a política industrial, uma atenção especial ao setor automotivo, que é um setor que passa por uma transição importante, né? Então nós conseguimos um cronograma de redução das tarifas mais longo, nós conseguimos negociar uma salvaguarda de investimentos, ou seja, para o Brasil não interessaria que as importações
ações provenientes da União Europeia substituíssem esses investimentos que estão sendo anunciados no Brasil. Então, nós conseguimos negociar um mecanismo que, diante de um surto importante de importações provenientes da União Europeia, nós podemos suspender esse cronograma que reduz tarifas, nós podemos, por exemplo, voltar ao cronograma existente pré-acordo. Então, são mecanismos desse tipo que viabilizaram, né, um acordo equilibrado para o Brasil, que está satisfeito com a parte ambiental, mas também está contente de poder contemplar questões de interesse da indústria. Eu mencionei o setor automotivo, mas há, por exemplo, a questão sobre minerais críticos, a questão de compras governamentais. São vários temas que se relacionam, que têm a ver com espaço de política pública. Esse acordo é um acordo que é interessante, um acordo moderno que permite, ao mesmo tempo, a promoção do comércio e dos investimentos, mas também resguarda a capacidade dos governos agirem em prol de políticas em outras áreas, né, que eles entendem relevantes para o desenvolvimento econômico. Falando um pouquinho especificamente sobre este setor automotivo, era um dos pontos críticos, é um dos setores que pode mais sentir o impacto dessa desse novo caminho a ser percorrido pelos dois blocos em direção a esta abertura total de negociações entre eles, ao corte de taxas. Mais de 90% dos produtos, tanto da União Europeia quanto do Brasil, terão taxas extintas. Mas para o setor industrial e especificamente para o setor automotivo, vocês tiveram bastante cuidado com essas condições. Na avaliação de muitos especialistas, pode ser um dos setores mais afetados, mais impactados pela vinda de produtos estrangeiros sem taxas. Mas eu queria justamente perguntar, qual que é a parcela do programa Mover nessa história? O quanto o Mover ele vai preparar o terreno para que em 15 anos nós tenhamos esta abertura? E ele é suficiente para que nós tenhamos uma concorrência equilibrada entre indústria brasileira automotiva e também indústria europeia? Porque nós somos muito competitivos em carros pequenos, mas quando a gente vai para carros um pouco maiores, carros de luxo, aí a competição é um pouco desigual. Bom, essa era exatamente a ideia, né? Integrar política industrial com política comercial. E isso, na nossa avaliação, foi contemplado de maneira devida na negociação do acordo com a União Europeia. O que nós fizemos em relação ao pacote herdado em 19? Bom, nós destacamos desse pacote veículos elétricos, né, e novas tecnologias. Então, para veículos a combustão, o cronograma para eliminação das tarifas é de 15 anos, mas para veículos elétricos será de 18 e para novas tecnologias esse cronograma pode ir a 30 anos. Né? Ou seja, nós estamos negociando um acordo para durar por muito tempo no momento em que o setor passa por uma transição tecnológica que é muito importante. Então, atentos a isso, nós fizemos determinadas ressalvas para exatamente garantir a transição, né, da indústria brasileira a essas novas circunstâncias. E além do cronograma alongado, né, nenhum outro setor do acordo tem um cronograma de 18 anos ou mais, há a previsão das salvaguardas. Né? A previsão das salvaguardas foi algo muito duramente negociado com os europeus, os alemães em particular, têm muito interesse no mercado do Mercosul, mas para nós era crítico, era crucial preservar investimentos. Né? E aí nós definimos de uma maneira muito clara quais são os fatores, né, que nós vamos analisar para, enfim, eventualmente acionar uma salvaguarda. Mas nós entendemos que uma abertura planejada, gradual, que dê tempo para o setor se adaptar, para que o setor se beneficie, não é, da política industrial do governo, possa fazer esse upgrade tecnológico, é algo importante para a economia do Brasil. Tatiana, muito obrigado pela participação, agradeço imensamente pelo teu tempo, por atender o nosso convite, estar aqui conosco, debatendo um acordo tão importante para o Mercosul e também para a União Europeia. Seja sempre bem-vinda. Obrigada pelo convite.